Você já teve aquela sensação incômoda de ser observado enquanto trabalha sozinho à noite? Já sentiu o ar mudar de temperatura sem explicação? Ou viu alguém que ninguém mais consegue ver? As histórias que você vai ouvir hoje não são simples contos de terror. São relatos, confissões reais de pessoas comuns, presas em rotinas noturnas aparentemente inofensivas. Até que algo ou alguém começa a se alimentar do silêncio, da solidão e, às vezes, da própria sanidade. Três vozes, três experiências distintas. Um mesmo lugar, um restaurante de fast food, onde o relógio parece andar mais devagar e onde o medo entra pela porta, mesmo quando ninguém a vê se abrir. Antes da primeira história começar, só quero te fazer um pedido. Veja se você já está inscrito aqui no canal. Se ainda não estiver, se inscreva agora. É grátis e me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias que, acredite, não são para qualquer um. Vamos começar. Sabe aquele momento em que você percebe que não está sozinho, mesmo quando deveria estar? Pois é. Boa noite, Félix. Meu nome é Michele. Eu sei que é estranho mandar uma mensagem assim, mas eu não sei mais com quem falar. E as suas histórias, elas me fazem sentir que talvez você entenda. Eu trabalho no turno da noite em uma unidade do Burger King, daquelas 24 horas que ficam perto da rodovia. É um trabalho repetitivo, monótono. O cheiro de fritura impregna no uniforme, no cabelo, na alma. Na maior parte do tempo, especialmente depois das 2 da manhã, o lugar é um deserto. Somos só eu no caixa, o gerente, Ricardo, no escritório dele e 2 rapazes na cozinha, geralmente mais interessados em fofocar do que em montar os sanduíches. O silêncio da madrugada só é quebrado pelo zumbido constante dos freezers e pelo chiado distante do óleo. Foi numa dessas noites, uma terça-feira particularmente morta, que ele apareceu pela primeira vez. O sino eletrônico da porta soou, estridente, cortando a quietude. Eu levantei a cabeça do celular, pronta para recitar o bem-vindo ao Burger King, em que posso ajudar. Mas as palavras morreram na minha garganta. Parado do outro lado do balcão estava um homem. Ele não era alto, nem baixo, nem gordo, nem magro. Era comum. Usava roupas escuras e genéricas, um moletom com capuz que sombreava parte do seu rosto. Mas o que me paralisou foram os seus olhos. Eram de um azul tão pálido, quase branco, que pareciam 2 lascas de gelo, e eles não piscavam. Ele me encarava com uma intensidade que me fez sentir um calafrio percorrer a espinha, um frio que não vinha do ar-condicionado. Ele ficou ali, em silêncio, por uns bons 30 segundos. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo nos ouvidos. Finalmente, ele se aproximou do balcão, o movimento lento, quase deliberado. Sua voz, quando falou, era baixa e arrastada, como se estivesse se esforçando para formar cada palavra. Um Whopper, ele disse. Sem picles. Apenas isso. Sua boca mal se moveu. Eu digitei o pedido, minhas mãos tremendo um pouco. Crédito ou débito? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele não respondeu. Apenas colocou sobre o balcão uma nota de R$ 50, antiga e amassada. O toque do papel era estranhamente frio. Eu peguei o dinheiro, processei o pedido e entreguei o troco. Ele não se moveu para pegá-lo. Apenas continuou me encarando com aqueles olhos de gelo. Seu pedido é o 347, eu disse, quase num sussurro. Ele se afastou do balcão e foi sentar-se na mesa mais distante, no canto mais escuro do salão, de costas para a parede, de frente para mim. E ali ficou esperando, sem olhar o celular, sem ler nada, apenas esperando e me observando. O pedido dele ficou pronto rapidamente. Senha 347, gritei com a voz mais alta do que o necessário. Ele não se moveu.
Continuei meu trabalho, limpando o balcão, reabastecendo os canudos, fazendo qualquer coisa para não ter que olhar na direção dele. Mas eu sentia seu olhar em mim, pesado como um cobertor molhado. Era uma pressão física na minha nuca. Depois de uns 5 minutos, gritei de novo. Senha 347, seu Whopper está pronto. Silêncio. A bandeja com o sanduíche dele estava ali, esfriando no balcão de entrega. Eu olhei para a cozinha. Os rapazes estavam rindo de alguma piada. Olhei para a porta do escritório do Ricardo, fechada. Eu estava sozinha com ele. A loja estava vazia, a estrada lá fora, escura. Ocasionalmente os faróis de um caminhão passavam, iluminando o salão por um instante e depois mergulhando-o de volta na penumbra. Cada vez que isso acontecia, a figura dele no canto parecia se contorcer, como se a luz o machucasse. Decidi ignorá-lo. Talvez ele fosse só um cara estranho. O mundo está cheio deles. Mas a sensação de ser observada não passava. Pelo contrário, ficava mais intensa. Comecei a me sentir exposta, vulnerável, como um inseto sob uma lupa. O ar ao redor da minha cabine do caixa parecia mais frio. Tentei me distrair, mas minha atenção voltava para ele a cada poucos segundos. Ele não se mexia, nem 1 centímetro. Era como uma estátua com olhos que me perfuravam. Passaram-se 20 minutos. A bandeja continuava lá. Eu não aguentava mais. Respirei fundo, peguei a bandeja e caminhei em direção à mesa dele. Meus sapatos de borracha fazendo um barulho abafado no chão engordurado. Senhor, chamei, a uma distância segura. Seu pedido. Ele levantou a cabeça lentamente. Na penumbra, seu rosto parecia ainda mais pálido, quase translúcido. Eu não estou com fome, ele disse com a mesma voz arrastada. Então por que pediu? Perguntei, a irritação superando o medo por um segundo. Ele deu um pequeno sorriso, mas não chegou aos olhos. Foi o sorriso mais assustador que eu já vi. Era só um repuxar de lábios sobre os dentes. Eu queria ver você, ele respondeu. O sangue gelou nas minhas veias. Ver como? Minha voz falhou. Ele se inclinou um pouco para a frente e a sombra do capuz recuou um pouco mais. Ver como você trabalha, como você se move, como você respira. Eu recuei um passo, quase derrubando a bandeja. Voltei para o balcão em passos rápidos, meu coração disparado. Joguei a bandeja de volta no balcão de entrega e me encolhi atrás do caixa, fingindo que ele não existia. Mas eu sabia que ele estava lá e estava me observando respirar. Ele ficou naquela mesa por mais 1 hora. 1 hora inteira de silêncio e observação. Eu atendi mais 2 ou 3 clientes no drive-thru, minha voz tremendo a cada pedido. Eu podia vê-lo pelo canto do olho, uma mancha escura e imóvel na periferia da minha visão. A presença dele era sufocante. O ar parecia rarefeito, difícil de puxar para os pulmões. Comecei a sentir uma dor de cabeça latejante. Por volta das 4 da manhã, o sino da porta soou novamente. Era um caminhoneiro, um cliente regular, um homem grande e barbudo chamado Jonas. Nunca fiquei tão feliz em ver alguém. E aí, Michele, me vê um café reforçado, que a estrada tá longa, ele disse com sua voz grave e amigável. Enquanto eu preparava o café, me inclinei sobre o balcão. Jonas, sussurrei. Aquele cara ali no canto. Ele está aqui há quase 2 horas. Não comeu, não bebeu, só fica me olhando. Está me dando arrepios. Jonas franziu a testa e olhou discretamente na direção que eu apontei. Ele olhou por um bom tempo. Então, ele se virou para mim, a expressão confusa. Que cara, Michele? Ele perguntou. Ali, insisti, apontando mais diretamente. Naquela mesa do canto, de moletom escuro. Jonas olhou de novo, forçando a vista. Ele balançou a cabeça. Não tem ninguém ali, garota. O salão está vazio. Você deve estar cansada, trabalhando até tarde. Meu estômago deu um nó. Eu olhei. A mesa estava vazia, a cadeira enfiada sob a mesa. Não havia sinal dele, nenhum copo, nenhum guardanapo, nada.
Era como se ele nunca tivesse estado lá. Mas eu sabia que ele esteve. Eu ainda sentia o frio que ele deixou para trás. Mas ele estava bem ali. Gaguejei, sentindo-me uma louca. Eu juro, Jonas. Ele me deu um tapinha no ombro. Vá com calma. Turno da noite prega peças na gente. Beba um pouco de água. Ele pegou seu café, me desejou uma boa noite e foi embora. O sino da porta soou e o silêncio voltou, mais pesado e ameaçador do que antes. Eu não estava louca. Ele era real. E o fato de Jonas não tê-lo visto era infinitamente mais aterrorizante do que a sua presença. Significava que, o que quer que ele fosse, talvez só eu pudesse vê-lo. E ele não tinha ido embora. Eu sentia. Ele ainda estava ali, em algum lugar nas sombras, me observando. Apenas invisível para os outros. As noites seguintes foram um inferno. Eu chegava para trabalhar com um nó de pavor na garganta. Cada vez que o sino da porta soava, meu coração saltava no peito. Eu o via em todos os lugares. No reflexo escuro da janela, eu via uma figura de capuz parada atrás de mim. Quando eu me virava, não havia nada. Eu ouvia sua voz arrastada no chiado da fritadeira, sussurrando meu nome. Uma vez, enquanto limpava o banheiro, tive a certeza de que vi seus olhos azuis pálidos me encarando pelo vão da porta do boxe. Saí correndo, gritando. Ricardo, meu gerente, me deu uma bronca. Disse que se eu não me acalmasse, ele teria que me mandar para casa. Eu não conseguia dormir direito. Quando fechava os olhos, via seu rosto sem expressão, seus olhos de gelo. Eu estava exausta, paranoica. Meus colegas de trabalho começaram a me evitar, cochichando que eu estava surtando. Talvez eu estivesse. Ele não apareceu fisicamente por quase uma semana. Comecei a pensar que talvez Jonas estivesse certo. Talvez fosse apenas o estresse, a exaustão. Talvez eu tivesse imaginado tudo. Eu estava quase me convencendo disso quando, numa noite de sábado, a loja mais movimentada, ele voltou. O lugar estava cheio. Famílias com crianças, adolescentes rindo. O barulho era constante. Eu estava no meio de um pedido complicado. Uma família de 5 pessoas, todos querendo seus lanches de um jeito diferente. E então, eu o senti, aquele frio familiar. Levantei os olhos e lá estava ele, no final da fila. Ninguém parecia notá-lo. As pessoas na sua frente e atrás conversavam, olhavam seus celulares, completamente alheias à figura imóvel e silenciosa entre elas. Ele era como um buraco na realidade, um ponto cego para todos, menos para mim. A fila andou e ele foi se aproximando. Meu pânico cresceu a cada passo que ele dava. Minhas mãos suavam, minha respiração ficou curta. Finalmente chegou a sua vez. Ele parou na minha frente, o mesmo moletom, o mesmo capuz, os mesmos olhos. O barulho da loja pareceu desaparecer. Era só eu e ele. Um Whopper, ele disse, a voz cortando o silêncio que só eu ouvia. Sem picles. Eu não consegui responder. Fiquei paralisada olhando para ele. Ele inclinou a cabeça, um gesto quase curioso. Você parece cansada, Michelle, ele disse, sua voz um sussurro gelado. Você não tem respirado direito. E então ele fez algo diferente. Ele levantou a mão e apontou para o meu peito. Eu posso ajudar com isso, ele disse. Posso fazer parar, para você não ter que respirar mais. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu. O medo se transformou em um terror puro e absoluto. Eu não gritei, não consegui. Apenas me virei e corri. Corri para fora da cabine do caixa. Passei pelos clientes surpresos. Empurrei a porta dos fundos e disparei para o estacionamento dos funcionários. Eu não parei para pegar minha bolsa, meu celular, nada. Apenas corri para o meu carro. Minhas mãos tremendo tanto que mal consegui colocar a chave na ignição. Eu podia senti-lo atrás de mim, não correndo, mas simplesmente presente. Como se a sombra dele se estendesse por todo o estacionamento. Dei a partida no carro e acelerei, os pneus cantando no asfalto. Eu não olhei para trás.
Dirigi sem rumo, chorando histericamente por horas. Eu não voltei para o trabalho naquela noite, nem na noite seguinte. Liguei para o Ricardo de um telefone público no dia seguinte e disse que estava doente. Ele não pareceu surpreso. Pedi demissão uma semana depois por telefone. Nunca mais pisei naquele Burger King. Mudei de cidade. Arranjei um emprego num escritório, um trabalho diurno, chato e seguro, cercado de pessoas e da luz do sol. Por muito tempo, achei que tinha escapado. Mas às vezes, Félix, quando estou sozinha, ou quando a noite cai, eu sinto de novo. Aquele frio repentino, a sensação de estar sendo observada, a impressão de ver um vulto de capuz no canto do olho. Eu não sei o que ele era. Um fantasma, um demônio, uma criação da minha própria mente exausta. Mas eu sei de uma coisa. Ele queria algo de mim, algo vital. E a parte mais assustadora é que, às vezes, no silêncio do meu apartamento, eu prendo a respiração e me pergunto se ele ainda está esperando a oportunidade de me ajudar a parar de respirar para sempre. Eu nunca mais vi aquele cliente, mas tenho a terrível sensação de que ele, de alguma forma, ainda me vê. Boa noite, Félix. Meu nome é Gustavo. Eu trabalho no turno da noite em um Burger King, daqueles que ficam em um shopping center, mas que tem uma entrada externa para a rua, para atender 24 horas. É um trabalho como qualquer outro, sabe? Lidar com clientes apressados, pedidos complicados, o cheiro de batata frita que nunca sai da roupa. Mas o turno da noite é diferente. Depois que o shopping fecha, por volta das 11 da noite, o lugar fica estranhamente silencioso. As luzes dos corredores se apagam e só o nosso restaurante e a praça de alimentação ficam iluminados, como uma ilha de luz em um mar de escuridão. O movimento diminui drasticamente. Somos só eu no caixa, a gerente, Dona Clara, que fica mais no escritório, e o pessoal da cozinha. É um tédio na maior parte do tempo. Foi numa dessas madrugadas, uma quarta-feira chuvosa, que a coisa começou. Eu estava limpando o balcão, quase cochilando em pé, quando a porta se abriu. Não ouvi o sino, o que já era estranho. Olhei para cima e vi um homem parado na entrada. Ele era alto, muito alto e magro, quase esquelético. Usava um sobretudo escuro, molhado pela chuva, e um chapéu de abas largas que cobria boa parte do seu rosto. O que me chamou a atenção foi a forma como ele se movia. Não andava, parecia deslizar, sem fazer barulho. Ele parou a uns 2 metros do balcão e eu senti um frio estranho, um frio que não vinha da chuva lá fora. Boa noite, eu disse, tentando soar profissional. Em que posso ajudar? Ele não respondeu. Apenas levantou a cabeça lentamente e eu pude ver seus olhos. Eram fundos, escuros, como 2 buracos negros, e não havia nada neles, nenhuma emoção, nenhuma vida, apenas um vazio assustador. Ele ficou ali, me encarando, por um tempo que pareceu uma eternidade. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo forte no peito. Senhor, eu tentei de novo, minha voz um pouco mais fraca. Ele então fez um movimento estranho. Levantou a mão, uma mão longa e pálida, e apontou para o menu acima do balcão. Não para um item específico, mas para o menu inteiro. Eu quero tudo, ele disse. Sua voz era um sussurro rouco, como folhas secas sendo arrastadas pelo vento. Tudo? Eu repeti confuso. Sim, tudo o que vocês têm. Eu olhei para o menu. Era impossível. Senhor, não podemos... Ele me interrompeu. Sua voz um pouco mais alta, mas ainda um sussurro. Eu tenho fome. E então ele colocou sobre o balcão uma pilha de notas. Não eram notas comuns. Eram antigas, de um modelo que eu nunca tinha visto, e tinham um cheiro estranho, um cheiro de terra úmida e algo metálico. Eu olhei para o dinheiro, depois para ele. Seus olhos vazios me encaravam. Eu não sabia o que fazer. Meu instinto era chamar a Dona Clara, mas algo me dizia para não fazer barulho.
Eu peguei o dinheiro, minhas mãos tremendo. Era uma quantia absurda. Mais do que o suficiente para comprar o menu inteiro, e ainda sobraria muito. Certo, eu disse, minha voz quase inaudível. Vou preparar seu pedido. Ele apenas assentiu e foi sentar-se em uma mesa no canto mais escuro da praça de alimentação, de costas para a parede, de frente para mim. E ali ficou, imóvel, me observando, apenas me observando. Eu comecei a digitar o pedido, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia acertar as teclas. Tudo significava literalmente tudo. Cada tipo de hambúrguer, cada porção de batata, cada refrigerante, cada sobremesa era um pedido gigantesco. Eu chamei o pessoal da cozinha e eles me olharam como se eu tivesse enlouquecido. Gustavo, você tem certeza? Perguntou o chefe de cozinha, um sujeito grandalhão chamado Marcos. Ele quer tudo, eu respondi, apontando discretamente para o homem no canto. Marcos olhou, franziu a testa e depois deu de ombros. Dinheiro é dinheiro, né? Eles começaram a trabalhar e o cheiro de carne grelhada e batata frita encheu o ar. Enquanto isso, eu continuava sentindo o olhar dele em mim. Aqueles olhos vazios, sem vida, me perfuravam. Eu tentava me concentrar no trabalho, mas era impossível. A presença dele era opressora, sufocante. O tempo parecia se arrastar. Cada minuto era uma eternidade. Eu olhava para o relógio, depois para ele, depois para o relógio de novo. Ele não se mexia, não piscava. Era como uma estátua com olhos que me seguiam. Depois de uns 30 minutos, a cozinha começou a encher de bandejas. Era uma montanha de comida. Eu comecei a empilhar os hambúrgueres, as batatas, os refrigerantes. Era tanta coisa que mal cabia no balcão. Pedido completo! Gritou Marcos. Eu respirei fundo e olhei para o homem. Ele ainda estava lá, imóvel. Senhor, seu pedido está pronto, eu disse, minha voz um pouco trêmula. Ele se levantou lentamente, com a mesma fluidez de antes, e veio em direção ao balcão. Ele parou na minha frente e eu pude sentir o frio que emanava dele. Um frio que não era do ar-condicionado, mas um frio que parecia vir de dentro dele. Ele olhou para a montanha de comida e um sorriso lento e assustador se formou em seus lábios. Não era um sorriso de alegria, mas um sorriso de satisfação. Excelente, ele sussurrou. E então ele começou a comer. Não comia como uma pessoa normal. Ele não pegava os hambúrgueres com as mãos. Ele apenas abria a boca, uma boca que parecia se esticar de forma antinatural. E a comida simplesmente desaparecia. Ele não mastigava, não engolia. A comida era sugada para dentro dele, como se ele fosse um buraco negro. Eu assisti horrorizado, enquanto ele devorava um hambúrguer atrás do outro, uma porção de batata frita depois da outra. Não havia som de mastigação, apenas um leve sussurro, como um aspirador de pó. Ele não parava, não respirava. A pilha de comida diminuía rapidamente. Meus colegas da cozinha, que tinham vindo espiar, estavam tão chocados quanto eu. Marcos, o grandalhão, estava pálido. Dona Clara, que tinha saído do escritório, estava com a mão na boca, os olhos arregalados. Ninguém dizia nada. Apenas observávamos o homem devorar a comida, a cada mordida, a cada porção. Ele parecia ficar um pouco mais preenchido. Seu corpo, antes esquelético, parecia ganhar um pouco de volume. Seus olhos, antes vazios, pareciam ter um brilho estranho. E o sorriso em seus lábios se alargava, revelando dentes que pareciam um pouco mais longos, um pouco mais afiados. Ele estava mudando. E eu estava assistindo, paralisado pelo terror. Ele continuou a comer, e a cada item que desaparecia em sua boca, a transformação se tornava mais evidente. A pele pálida ganhava um tom mais rosado. Os olhos vazios começavam a exibir um brilho inquietante e o sorriso, antes apenas um repuxar de lábios, agora revelava uma fileira de dentes que pareciam crescer e se afiar. O sobretudo escuro
antes folgado em seu corpo esquelético, agora parecia se ajustar melhor, como se ele estivesse se expandindo por dentro. O som de sucção que ele fazia ao engolir se tornou mais alto, mais voraz. Era um som que me embrulhava o estômago. Dona Clara, a gerente, finalmente encontrou sua voz, um sussurro apavorado. O que é isso? Ninguém sabia responder. Marcos, o chefe de cozinha, estava com os olhos arregalados, segurando uma espátula como se fosse uma arma. Os outros funcionários da cozinha estavam espiando por trás da porta, pálidos e assustados. Eu estava paralisado, observando a cena se desenrolar. A montanha de comida no balcão estava quase no fim. Ele devorou o último hambúrguer, o último pacote de batatas, o último copo de refrigerante. E então ele parou. Seus olhos, antes sem vida, agora brilhavam com uma intensidade assustadora. O sorriso em seus lábios se alargou, revelando dentes que eram claramente longos e pontiagudos. Ele não era mais o homem magro e esquelético que entrou pela porta. Ele era robusto. Seus ombros estavam mais largos, seu peito mais cheio. O sobretudo, antes molhado e amassado, agora parecia novo, e o chapéu de abas largas se encaixava perfeitamente em sua cabeça. Ele parecia saudável, mas não de uma forma humana. Havia algo de predatório em sua postura, em seu olhar. Ele se virou para nós, e seus olhos varreram o balcão, parando em cada um de nós. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Não era mais o frio que emanava dele, mas um calor estranho, quase febril. Ele deu um passo à frente, e o chão pareceu tremer levemente. Eu estou satisfeito, ele disse, sua voz agora mais profunda, mais ressonante. Por enquanto. Ele se virou e caminhou em direção à porta. Não deslizou como antes, mas andou com passos firmes e pesados. A porta se abriu sozinha quando ele se aproximou, e ele saiu para a noite chuvosa. O sino da porta, que não tinha tocado quando ele entrou, soou alto e claro quando ele saiu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ninguém disse uma palavra. Apenas nos entreolhamos, os olhos arregalados, o terror estampado em nossos rostos. Dona Clara foi a primeira a reagir. Ela correu para a porta, olhou para fora e depois se virou para nós, o rosto pálido. Ele se foi. Marcos largou a espátula, que caiu no chão com um baque. O que foi aquilo? Eu não sabia, ninguém sabia, mas eu sabia de uma coisa. Eu nunca mais veria a comida da mesma forma. E eu sabia que ele voltaria. Aquele olhar faminto em seus olhos, aquele sorriso predatório. Ele não estava satisfeito. Ele estava apenas saciado, por enquanto. As noites seguintes foram um tormento. Cada vez que a porta se abria, meu coração saltava na garganta. Eu via o homem em cada sombra, em cada cliente que entrava. O cheiro de carne grelhada, antes tão familiar, agora me causava náuseas. Eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir. A imagem dele, devorando a comida com aquela voracidade antinatural, estava gravada na minha mente. Dona Clara e Marcos tentaram agir como se nada tivesse acontecido, mas eu via o medo em seus olhos. Eles cochichavam, olhavam para a porta e a tensão no ar era palpável. O Burger King, antes um lugar de rotina e tédio, havia se transformado em um palco de terror. Eu comecei a notar outras coisas, pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. As luzes da praça de alimentação piscavam de forma estranha, as geladeiras faziam ruídos que não eram normais. E o cheiro, aquele cheiro de terra úmida e metal que eu tinha sentido nas notas que ele me deu, agora parecia impregnar o ar do restaurante. Uma noite, eu estava no caixa e o movimento estava fraco. Dona Clara estava no escritório e Marcos e o pessoal da cozinha estavam limpando. Eu ouvi um barulho vindo da praça de alimentação, um som de algo sendo arrastado. Eu me levantei
meu coração batendo forte. Peguei a lanterna e caminhei lentamente em direção à praça de alimentação. As luzes estavam baixas e as sombras eram longas e distorcidas. Eu apontei a lanterna para as mesas, iluminando os assentos vazios. E então eu a vi. Não o homem. Era uma trilha. Uma trilha de algo escuro e viscoso, que parecia vir da porta externa e se estender até a mesa onde ele tinha se sentado. Eu me aproximei, meu corpo tremendo. A trilha era úmida e tinha o mesmo cheiro de terra úmida e metal. Eu segui a trilha e ela me levou até a mesa. E lá, no chão, havia algo. Era um pequeno pedaço de carne. Não carne de hambúrguer. Era carne crua, escura, com um cheiro forte e rançoso. Eu me afastei, meu estômago embrulhando. O que era aquilo? E por que estava ali? Eu olhei para a porta externa. Ela estava entreaberta. Eu me aproximei, meu coração batendo forte. Eu sabia que não deveria sair, mas a curiosidade era mais forte que o medo. Eu abri a porta e saí para a noite chuvosa. O ar estava frio e o cheiro de terra úmida e metal era avassalador. Eu apontei a lanterna para o chão. A trilha continuava, levando para fora do shopping, em direção à rua. Eu segui a trilha, meus passos lentos e hesitantes. A trilha me levou por um beco escuro, cheio de lixo e ratos. O cheiro de decomposição era forte. E então eu a vi. Não o homem. Era um corpo. Um corpo de um animal, um cachorro. Ele estava dilacerado, a carne exposta, os ossos quebrados. E ao lado dele havia um pedaço de carne. A mesma carne crua e escura que eu tinha visto no restaurante. Eu me afastei, meu estômago embrulhando. Ele não estava comendo hambúrgueres, ele estava comendo outra coisa. E então eu ouvi um barulho vindo de trás de uma lixeira, um som de mastigação. Eu apontei a lanterna para a lixeira. E lá estava ele, o homem. Ele estava agachado, de costas para mim, devorando algo. Eu não conseguia ver o que era, mas o som era inconfundível. Ele estava comendo. E não era hambúrguer. Eu me virei e corri. Corri de volta para o Burger King, meu coração disparado. Eu entrei no restaurante, bati a porta e a tranquei. Eu me encostei na porta, ofegante, meu corpo tremendo. Eu sabia o que ele era. E eu sabia que ele não estava satisfeito. Ele estava apenas se alimentando. E eu estava no menu. Eu não voltei para o meu turno naquela noite, nem na noite seguinte. Liguei para a dona Clara e disse que estava doente, com uma febre terrível. Ela não pareceu surpresa. Eu podia ouvir o medo em sua voz, mesmo pelo telefone. Eu sabia que ela tinha visto algo, ou pelo menos sentido a presença dele. Eu pedi demissão uma semana depois, por telefone. Nunca mais pisei naquele Burger King. Mudei de cidade. Arranjei um emprego em uma biblioteca, um lugar silencioso, cheio de livros e longe de qualquer cheiro de carne. Eu tentei esquecer o que tinha acontecido. Tentei me convencer de que era apenas um pesadelo, uma alucinação causada pelo cansaço e pelo estresse. Mas o cheiro, aquele cheiro de terra úmida e metal, misturado com o ranço da carne crua, nunca me abandonou. Ele aparece nos momentos mais inesperados, me fazendo reviver aquela noite. Eu nunca mais o vi. O homem de sobretudo e chapéu. Mas eu sei que ele está lá fora. Ele está em algum lugar, se alimentando. E a parte mais aterrorizante é que, às vezes, quando estou sozinha na biblioteca, no silêncio da madrugada, eu ouço um sussurro. Eu tenho fome. E então eu sinto um frio estranho, um arrepio que percorre minha espinha. E eu sei que ele não está satisfeito. Ele nunca estará. Ele está sempre procurando. E eu, Félix, eu sou apenas mais uma refeição que ele não conseguiu terminar. Eu sou a sobremesa que ele deixou para depois. E eu sei que um dia ele virá me buscar. Eu não sei quando, nem como. Mas eu sei que ele virá. E eu estarei esperando, porque no fundo eu sei que não há para onde correr. Ele está sempre faminto. Eu sou apenas um pedaço de carne esperando para ser devorado.
Eu nunca mais vi o cliente, mas tenho a terrível sensação de que ele, de alguma forma, ainda me vê e me espera. Às vezes, o mais assustador não é ver o impossível, é perceber que você é o único que vê. Eu não sei mais o que é real. As paredes do Burger King, o cheiro de gordura, o som do bip do caixa, tudo parece diferente. Eu sou Gabriel, trabalho no turno da noite, das 10 da noite às 6 da manhã, em uma franquia que fica em um bairro residencial, daquelas que nunca fecham. É um trabalho simples, repetitivo, mas não é mais. Não desde que as coisas começaram a mudar. Não há um dia exato, um evento marcante. Foi gradual, sutil, como uma névoa que se instala e você só percebe que está nela quando já não consegue ver o que está à sua frente. Começou com os clientes. Eles sempre foram estranhos na madrugada, mas agora eles são diferentes. O primeiro foi o homem do café. Ele vinha todas as noites, por volta das 3 da manhã, pedia um café preto e ficava sentado na mesma mesa no canto por horas. Ele nunca falava, apenas bebia seu café e olhava para a parede. Uma noite eu o vi. Ele estava bebendo seu café, mas o copo estava vazio, completamente vazio. Ele estava sugando o ar e eu podia ouvir um som, um chiado baixo, como se ele estivesse bebendo algo invisível. Eu pisquei e o copo estava cheio de café novamente. Eu pensei, cansaço, privação de sono, mas a imagem do copo vazio e o som ficaram na minha mente. Depois, a mulher do sanduíche de frango. Ela vinha todas as noites pedir um sanduíche de frango e sempre reclamava que o frango estava cru. Eu sempre verificava e o frango estava sempre perfeitamente cozido. Uma noite ela veio, pediu o sanduíche e eu o preparei na hora. Entreguei a ela e ela abriu o sanduíche. Seus olhos se arregalaram. "Está cru!" ela gritou. Eu olhei para o sanduíche. O frango estava perfeitamente dourado, mas ela estava apontando para algo que eu não conseguia ver. Ela começou a chorar histericamente, dizendo que eu estava tentando envenená-la. O Sr. Carlos, o gerente, veio correndo e a acalmou. Ele olhou para o sanduíche e depois para mim com uma expressão confusa. Ele não viu nada, mas eu vi o terror nos olhos dela. E eu senti que ela estava vendo algo que eu não podia. E agora, as paredes, elas estão respirando. Eu sei que parece loucura, mas eu juro, eu vejo. As paredes do restaurante, elas se expandem e contraem, lentamente, como se estivessem vivas. E o cheiro, aquele cheiro de gordura velha e desinfetante, ele está mudando, está se tornando algo mais. Algo doce e metálico, como sangue. Eu estou sozinho aqui. O Sr. Carlos está no escritório e o pessoal da cozinha está no fundo, alheio a tudo. Eu sou o único que vê. Eu sou o único que sente e eu estou com medo. Não de um monstro, mas de mim mesmo. De que eu esteja perdendo a cabeça. Ou de que a realidade esteja se desfazendo ao meu redor. E eu sou o único que percebe. Eu sou o único que está acordado. As noites se tornaram uma sucessão de eventos que desafiavam a lógica. Eu comecei a duvidar da minha própria sanidade. O homem do café continuava vindo e eu o via beber o ar, o copo vazio, enquanto ele me encarava com aqueles olhos sem fundo. A mulher do sanduíche de frango aparecia esporadicamente, sempre com a mesma reclamação, sempre vendo algo que eu não via no frango. Eu tentava me convencer de que era o estresse, a privação de sono, mas a frequência e a intensidade dos eventos me faziam questionar. As paredes, elas não apenas respiravam, elas sussurravam. No começo, eram apenas murmúrios indistintos, como o som de uma multidão distante. Mas com o tempo, os sussurros se tornaram mais claros, mais compreensíveis. Eram vozes. Vozes de clientes, clientes que eu nunca tinha visto. Eles pediam coisas estranhas. Um Whopper com olhos, batata frita que sangra,
Um refrigerante que grita. Eu olhava em volta, mas não havia ninguém. Apenas os corredores vazios, as mesas limpas e o zumbido constante das luzes fluorescentes. Eu tentava ignorar, mas as vozes se tornavam mais altas, mais insistentes. Elas pareciam vir de dentro das paredes, de debaixo do chão, de todos os lugares ao mesmo tempo. Uma noite eu estava limpando o balcão e ouvi uma voz clara, vindo de trás de mim. Gabriel... Eu me virei bruscamente, mas não havia ninguém. Gabriel... A voz veio de novo, desta vez do corredor de acesso aos banheiros. Eu me aproximei, meu coração batendo forte. A porta do banheiro masculino estava entreaberta. Eu a empurrei devagar. O banheiro estava escuro, exceto pela luz fraca que vinha do corredor. Eu apontei a lanterna do meu celular para dentro, e então eu o vi. Não era um cliente, era um reflexo, meu próprio reflexo no espelho, mas não era eu. Era uma versão distorcida de mim. Meus olhos eram grandes e vazios, como os do homem do café. Meu sorriso era largo, com dentes pontiagudos, como o do desenho do hambúrguer. E de dentro da minha boca saíam tentáculos. Tentáculos finos e pretos, que se estendiam para fora, como se estivessem tentando agarrar algo. Eu gritei, um grito que parecia vir de muito longe, de um lugar de puro terror. Eu larguei o celular e corri. Corri para fora do banheiro, para o balcão, para o lugar mais iluminado que eu podia encontrar. Eu me encolhi atrás do caixa, meu corpo tremendo. O Sr. Carlos, o gerente, veio correndo do escritório, assustado com o meu grito. Gabriel, o que aconteceu? Eu tentei explicar, mas as palavras não saíam. Eu apenas apontei para o banheiro, meu dedo tremendo. Ele olhou para o banheiro, depois para mim, com uma expressão confusa. Não tem nada lá, Gabriel. Você está bem? Ele não viu. Ninguém via. Eu era o único. E o cheiro. Aquele cheiro doce e metálico estava mais forte do que nunca. Ele estava em todo lugar. E eu sabia. Eu sabia que não era o cansaço. Não era a privação de sono. Era algo mais. Algo que estava me consumindo. Algo que estava me transformando. E eu estava sozinho. Completamente sozinho. Depois daquele dia, o espelho se tornou meu inimigo. Eu evitava olhar para ele com medo do que veria, mas o reflexo me perseguia. Eu o via nas janelas escuras dos carros que passavam, nas superfícies polidas das máquinas de refrigerante, até mesmo nos olhos dos poucos clientes que se aventuravam na madrugada. Sempre distorcido, sempre com aqueles olhos vazios e o sorriso pontiagudo. Eu comecei a me isolar. O Sr. Carlos e os colegas da cozinha me olhavam com preocupação, mas eu não conseguia explicar. Como eu explicaria que as paredes sussurravam pedidos bizarros e que meu próprio reflexo estava se transformando em algo monstruoso? Eles me achariam louco. E talvez eu estivesse. A linha entre a realidade e a minha percepção estava cada vez mais tênue. Os sussurros das paredes se tornaram mais claros, mais insistentes. Eles não pediam mais comida, eles pediam participação. Venha, junte-se a nós, seja um de nós. Eu sentia uma pressão estranha, como se algo estivesse tentando me puxar para dentro das paredes, para dentro daquela realidade distorcida. O cheiro doce e metálico, de sangue e algo mais, se tornou constante. Ele impregnava minhas roupas, meu cabelo, minha pele. Eu tentava lavar, mas ele não saía. Era como se eu estivesse me tornando parte do cheiro. Uma noite eu estava no caixa e o Sr. Carlos estava no escritório. O pessoal da cozinha estava no fundo, como sempre. Eu ouvi um barulho vindo do corredor de acesso aos banheiros. Não era um sussurro, era um som de arrastar. Um arrastar pesado, como algo grande sendo puxado pelo chão. Eu me levantei, meu coração batendo forte. Peguei a lanterna do meu celular e caminhei lentamente em direção ao corredor. As luzes estavam baixas e as sombras eram longas e distorcidas. Eu apontei a lanterna para o corredor e então eu o vi.
Não era um cliente, era o homem do café. Mas ele não estava bebendo café. Ele estava arrastando algo. Algo grande e pesado, embrulhado em um saco de lixo preto. O saco estava vazando. Um líquido escuro e viscoso escorria pelo chão, deixando uma trilha. E o cheiro. Aquele cheiro doce e metálico estava avassalador. Ele parou no meio do corredor de costas para mim. Ele estava ofegante, como se tivesse feito um grande esforço. Eu me aproximei, meu corpo tremendo. "Senhor", eu disse, minha voz um sussurro. Ele se virou lentamente. Seus olhos eram grandes e vazios, como sempre. Mas agora, eles tinham um brilho estranho, quase de satisfação, e seu sorriso, aquele sorriso largo com dentes pontiagudos, estava mais proeminente. Ele não disse nada, apenas apontou para o saco de lixo. Eu olhei para o saco e então eu vi um pedaço de carne crua, escura, com um cheiro forte e rançoso, e um pedaço de osso, um osso humano. Eu gritei, um grito que parecia vir de muito longe, de um lugar de puro terror. Eu larguei o celular e corri. Corri para fora do corredor, para o balcão, para o lugar mais iluminado que eu podia encontrar. Eu me encolhi atrás do caixa, meu corpo tremendo. O Sr. Carlos veio correndo do escritório, assustado com o meu grito. "Gabriel, o que aconteceu?" Eu tentei explicar, mas as palavras não saíam. Eu apenas apontei para o corredor, meu dedo tremendo. Ele olhou para o corredor, depois para mim, com uma expressão confusa. "Não tem nada lá, Gabriel. Você está bem?" Ele não viu. Ninguém via. Eu era o único. E o cheiro. Aquele cheiro doce e metálico estava mais forte do que nunca. Ele estava em todo lugar. E eu sabia. Eu sabia que não era o cansaço. Não era a privação de sono. Era algo mais. Algo que estava me consumindo. Algo que estava me transformando. E eu estava sozinho. Completamente sozinho. E o homem do café, ele não era um cliente. Ele era um deles. E eu era o próximo. Eu não sei mais quantos dias se passaram desde aquela noite. O tempo se tornou uma massa disforme, onde as horas se misturam e os turnos se confundem. Eu não consigo mais distinguir o dia da noite, a realidade do pesadelo. O Sr. Carlos não veio mais trabalhar. Ninguém veio. Eu estou sozinho no Burger King. Completamente sozinho. Ou não. As paredes. Elas não apenas sussurram, elas cantam. Uma canção estranha, gutural, que ecoa pelos corredores vazios. Uma canção de fome. E o cheiro. Aquele cheiro doce e metálico de sangue e algo mais está em todo lugar. Ele impregna o ar, as paredes, as mesas, até mesmo a minha própria pele. Eu tentei fugir. Tentei abrir as portas, mas elas estão trancadas. As janelas estão seladas. É como se o Burger King tivesse se tornado uma prisão viva. Eu ouço os clientes, eles estão lá fora. Eu os ouço batendo na porta, chamando meu nome. "Gabriel, estamos com fome. Deixe-nos entrar." Eu olho pela janela. Não há ninguém, apenas a escuridão. Mas eu os ouço, eu os sinto. Eles estão lá, esperando. Eu comecei a ver coisas, não apenas reflexos distorcidos, mas figuras, sombras que se movem nos cantos dos corredores, que espreitam por trás das prateleiras. Elas são magras, esqueléticas, com olhos vazios e sorrisos pontiagudos. Elas são como o homem do café, mas há muitas delas. Elas estão em todo lugar, elas estão me observando e elas estão com fome. Eu me escondi na cozinha. É o único lugar onde me sinto um pouco seguro. O cheiro de gordura é mais forte aqui, abafando um pouco o cheiro doce e metálico. Eu me encolhi no canto, segurando uma faca. É a única coisa que me faz sentir um pouco de controle. Eu ouço os passos. Eles estão vindo. Eles estão vindo da praça de alimentação. Eles estão vindo dos corredores. Eles estão vindo de todos os lugares. Eu posso ouvir os sussurros. Eles estão mais altos agora. Eles estão mais claros. Coma. Fome. Nós.
Não queremos... Eu não sei o que eles querem, eu não sei o que eles são, mas eu sei que eles estão com fome, e eu sou o único que sobrou. Eu vejo as sombras se movendo na porta da cozinha. Elas estão se aproximando. Eu posso sentir o frio que emana delas. Eu posso sentir a fome. Eu levanto a faca. Eu não vou me render. Eu não vou me tornar um deles. Eu não vou me tornar a fome. Eu vou lutar. Eu vou lutar até o fim. Eu vou lutar contra a escuridão que está me consumindo. Eu vou lutar contra a loucura que está me abraçando. Eu vou lutar contra a fome que está me devorando. Eu vou lutar. Eu vou lutar. Eu vou lutar. O tempo se desfez. Não há mais dias ou noites, apenas o zumbido constante das luzes e o sussurro das paredes. Eles não são mais vozes, mas uma melodia. Uma canção de fome que ressoa em cada fibra do meu ser. Eu não estou mais na cozinha. Eu estou em todo lugar. Eu sou as paredes que respiram, o balcão que sussurra, as máquinas que zumbem. Eu sou o Burger King e ele é eu. Os clientes. Eles ainda vêm. Eu os vejo. Não com os olhos, mas com a essência. Eles entram, pedem seus hambúrgueres, suas batatas, seus refrigerantes. E eu os sirvo, não com as mãos, mas com a mente. Eu os vejo comer e sinto a satisfação deles. E a fome deles é a minha fome. E a minha fome é a deles. O homem do café, a mulher do sanduíche de frango. Eles não são mais estranhos, eles são família. Eles vêm e se alimentam, e eu os entendo. Eu entendo a fome, eu entendo o desejo, eu entendo a necessidade. O Sr. Carlos, João, eles não se foram, eles estão aqui. Em algum lugar, eu os sinto. Eles são parte da canção, parte da fome, parte de mim. Eu não estou mais com medo. O medo se dissolveu como um cubo de gelo em um refrigerante. Não há mais dor, nem angústia. Apenas uma estranha paz, uma aceitação. Eu sou o atendente. Eu sou o Burger King. Eu sou a fome. E eu estou satisfeito, não com comida, mas com a compreensão de que tudo é fome. Tudo é consumo, tudo é um ciclo sem fim, e eu sou parte dele. Eu sou o centro, eu sou o que serve, eu sou o que alimenta, eu sou o que é alimentado, eu sou o que é, e eu estou aqui, sempre, esperando, servindo, consumindo e sendo consumido. Eu não sei se isso é loucura, eu não sei se isso é a realidade, mas eu sei que é a minha verdade, e ela é perfeita. Eu sou o Burger King, e eu estou aberto. Para sempre. Às vezes, o que mais nos assusta não é o que vemos com os olhos, mas o que sentimos quando tudo parece normal demais, quando o som do refrigerador se mistura a um sussurro, quando um cliente parece comum, mas deixa um vazio que nenhum pedido consegue preencher. Esses 3 relatos nos lembram de algo profundo. A escuridão nem sempre está lá fora. Ela pode estar dentro da rotina, escondida entre o som de uma comanda e o cheiro de fritura. E o mais importante, ninguém está realmente sozinho durante a madrugada. Há sempre algo, ou alguém, observando em silêncio. Se alguma dessas histórias te tocou, se você já passou por algo parecido, ou simplesmente quer dividir uma sensação, deixe seu comentário. Eu leio todos, com carinho e atenção. Curta o vídeo se ele te prendeu e compartilhe com alguém que adora mergulhar nesse tipo de mistério. Estou deixando na tela 2 vídeos que tenho certeza que você vai gostar. 2 relatos tão intensos quanto os de hoje. Clique neles e continue essa viagem pelo desconhecido comigo. Um abraço do Félix e até o próximo vídeo. Boa noite e bons sonhos.